Sobe agora a palco Carlos Vieira, Country Manager Portugal e Espanha da WatchGuard, com a apresentação O que sabe sobre Identity Threat Detection and Response. Boa tarde a todos. Antes de mais, quero dar os meus parabéns à IT Security pela organização do evento. Quero também felicitar-vos por serem os verdadeiros resistentes a toda esta sessão. Já lá vão mais de 30 sessões, já lá vão mais de 6 horas de sessão e, obviamente, gosto sempre de ver a minha concorrência que está aqui à minha espera para ver o que é que eu vou apresentar. Hoje não vou falar do que é o normal da WatchGuard. Sei que toda a gente queria conhecer a minha estratégia de MDR, sei que toda a gente queria conhecer a minha estratégia de XDR, sei que toda a gente queria conhecer a minha estratégia de NDR. Só espero que vocês tenham todos dinheiro para pagar estes R's que nós, fabricantes, temos para vos oferecer, ok? E há mais alguns ainda por aí, não é? OpenXDR e outros afins. Mas eu venho falar de mais um R, ok? Venho falar de ITDR, de ITDR, ok? O objetivo da minha sessão é apresentar um bocadinho o nosso approach ao negócio de Identity Framework, da gestão de identidades, ok? Um novo conceito gartneriano, que obviamente tem que continuar a inventar conceitos para o mercado, que nos possa, todos nós, poder evangelizar e oferecer as melhores políticas de segurança. Já agora, um pequeno parênteses, eu já resido em Madrid desde 2004. Se verificarem que eu dou algum erro na gramática de Camões, desde já as minhas mais sinceras desculpas. O que é que eu... Diziam que isto funcionava bem? Funciona, ok. O que é que a WatchGuard hoje em dia oferece, ok? Digamos que podemos dividir isto em cinco áreas, ok? Sendo que a primeira área, claramente, é a nossa gestão centralizada, o nosso WatchGuard Cloud. Hoje em dia, cada vez com a migração das soluções on-premise para as soluções cloud, todo o nosso portfólio de soluções, que neste momento se divide em 4, na parte de Network Security, a parte de Secure Wi-Fi, a parte de Endpoint Security e na parte que nós nos vamos centrar muito mais, que é a parte de Identity Security, mas realmente esta WatchGuard Cloud, esta consola de gestão centralizada, permite correlar, sincronizar, ter visibilidade, reporting, etc. Okay? Na parte de Identity Security, que é onde nos vamos enfocar hoje, nós temos a nossa parte de Multifactor Autenticação, que cada vez é mais necessário, embora eu continue a ver milhares de empresas que continuam a ceder a recursos externos em cloud, ou por VPNs, ou por outras soluções, mas pode estar na cloud, ou pode ser aceder a um router, ou pode ser a Amazon Web Service, ou a Azure, etc. E sem utilizar soluções de MFA, ok? E as soluções de MFA, eu sempre disse, são soluções de segurança mais económicas e que resolvem uma grande parte dos problemas e dos erros humanos, ok? E vamos falar um pouco mais à frente da reutilização de passwords e percentagem de reutilização de passwords, mas também da nossa parte de password management, que cada vez joga um papel mais importante. Obviamente que temos, hoje em dia, o conceito, como viram em grande parte de meus queridos concorrentes e parceiros, XDR. XDR é um conceito que está aí, é um conceito cada vez mais, esta correlação, sincronização, perímetro, cloud e todos os devices de rede e de endpoint a estarem correlados. E, obviamente, quando falamos de Identity Framework, temos claramente que falar de Zero Trust. Não vou explicar o que é o Zero Trust, que assumo que toda a gente já sabe, e muitos dos meus colegas já falaram também, como disse o querido João Riaga. A vantagem de ser o último a apresentar é que já a grande parte dos conceitos que eu vou aqui falar, já os meus colegas mencionaram os mesmos. Ok? Obviamente que uma solução de segurança, as soluções de segurança WatchGuard convivem diariamente com outros elementos de rede. E aí contamos com várias APIs para fazer integrações e também modelos de negócio muito orientado a MSSPs, que é a área de desenvolvimento onde a WatchGuard está a focar cada vez mais. Ok?
Alguns dados extremadamente importantes. Segundo um estudo da Verizon, atualmente em 2022, 74% das vulnerabilidades ao nível de data loss, de vulnerabilidades de data breach, ao nível de data loss prevention, ao nível de vulnerabilidades por perca de passwords ou passwords, vem efetivamente por um problema do fator humano. Um fator humano, e claramente, e neste caso é claramente diferente que, no caso de empresas de mais de 1.000 trabalhadores, 37% das empresas são vulneráveis a este erro de fator humano. Nas empresas menores de 1.000 trabalhadores, falamos de 54%. Mas o mais interessante é claramente este dado que nos afeta a todos nós. É um dado que nos afeta que, em média, um empregado de uma empresa reutiliza as mesmas passwords, tem cerca de 27 passwords para memorizar, em média. Sendo que em 61% ao nível de trabalhadores de empresas reutilizam em 61% e no caso de acessos pessoais reutilizamos 73%. Ou seja, isto quer dizer que a password do LinkedIn, do Facebook, da minha conta de Outlook, a minha conta de Gmail, numa grande percentagem é exatamente a mesma. O que quer dizer que se o LinkedIn sofre uma brecha de segurança e as passwords estão na dark web, é fácil também saber quais são as passwords do SAP, do Facebook, de Instagram e de outras redes sociais. O Covid e a pandemia veio, como todos sabem, mudar claramente este paradigma. Estamos a falar de 55%, hoje, pós-pandemia, 55% das empresas vão adoptar os sistemas híbridos. E quando falamos de sistemas híbridos, falamos claramente da existência dos pacientes zero. Ok? E dados muito importantes para os MSSPs, que é uma das áreas de foco, extremamente importante, que 42% dos clientes, segundo o estudo que foi feito pela Gallup, prevêem outsourcear a parte de gestão de acesso a terceiros e 35% das empresas que fizeram este survey vão implementar soluções de MFA e soluções de password management, ok? Mas o que é efetivamente esta parte da Identity Threat Response? Com o nosso ThreatSync, que é a nossa ferramenta de gestão do cloud. Não é um produto. A ITDR não é um produto, não é uma solução de segurança. Acaba por ser uma sub-área da parte de segurança, que basicamente o que faz é análise da threat intelligence, boas práticas de segurança, a utilização de algumas ferramentas, alguns processos. Como eu digo, tal como disse, para implementar uma solução de MSSP, é preciso implementar processos, pessoas e produtos. O ITDR, realmente, é um subset e utiliza claramente as políticas de Zero Trust e, basicamente, é a implementação de mecanismos de detecção, de investigação, análises suspeitas de IOAs e de IOCs. A nível de Identity Threat Detection and Response, ITDR, versus Instant Access Management, o que é que nós temos nas nossas empresas? O que nós temos nas nossas empresas, esta é a grande problemática, o que nós temos é tudo isto. Temos soluções da Active Directory, podemos ter soluções de Active Management, podemos ter soluções de Access Management, de Password Management, de MFA, mas, e assumindo que os hackers, eles conhecem e descobrem a forma mais fácil de entrar numa empresa, que é quase sempre o erro humano, como eu disse, os atacantes não atacam organizações, fazem um login porque conseguiram obter esse login através de qualquer coisa, ok? Mas o grande problema é que estas ferramentas que não falam entre elas mesmas. Por exemplo, como é que eu consigo descobrir que agora mesmo o vosso Active Directory não tem um utilizador suspeito? Como é que vocês conseguem implementar uma política, ou como é que vocês sabem que um administrador de rede desativou excepcionalmente durante um determinado momento o seu MFA e que tem uma política de segurança implementada para reativar automaticamente o MFA? São apenas 2 exemplos de como só utilizando estas ferramentas per se
sem implementar uma política de ITDR e sem implementar Zero Trust, sem que haja uma monitorização constante, sem que haja uma correlação de informação, uma investigação, só per se utilizar as suas ferramentas não nos vai resolver o problema. Vou dar apenas um exemplo muito claro do que é que nós, com o WatchGuard, ao nível desta área de Identity Management, podemos fazer. Vamos imaginar que temos um MSSP, um dos vários MSSPs que temos em Portugal, e que tem, dentro dos seus serviços, soluções de acesso por multifator autenticação ou gestão de acessos por MFA ou por Password Management. Nesta empresa, este parceiro, este MSSP, o que diz? Olha, todos os vossos trabalhadores têm que utilizar uma solução de MFA e de gestão de passwords, um Vault. Não sei se a LastPass é um dos patrocinadores, mas sofreu uns hackers há pouco tempo, um ataque há algum tempo, mas deve utilizar, é mandatório, e cada vez há mais empresas que estão a adoptar soluções de multifator autenticação ou de gestão de identidades. Neste caso, como eu disse, o MSSP tem um serviço que oferece a que todos os trabalhadores da empresa, os seus clientes, utilizem soluções de Identity Security ou MFA para proteger as credenciais corporativas. Nós, na WatchGuard, temos também um serviço que chama-se Dark Web Monitor, que o que faz este serviço é monitorizar de que quando um dos utilizadores ou uma das credenciais desse utilizador está na Dark Web ou sofreu uma brecha de segurança, automaticamente é feito um flagged na nossa rede e é ativada essa política no nosso Threat Sync. O MSSP, neste caso, e o empregado é imediatamente notificado de que existe um compromisso, existe uma brecha de segurança que foi detectada. Neste caso, o Threat Sync o que pode fazer, e devido à sua correlação e informação, por exemplo, pode definir que todos os utilizadores, aquele utilizador em todos os devices, em todas as aplicações, ficam automaticamente desativados. Algumas das ações podemos desativar os Account IDs. Se eu verifico que esse dispositivo, long story short, que esse dispositivo, aquele utilizador, foi detectada essa credencial na Dark Web, uma das coisas que eu posso fazer é desativo, a nível da Active Directory, esse utilizador. Ou volto a forçar a autenticar em todas as aplicações. Ou volto a definir que para este utilizador, sempre que quer utilizar um acesso do exterior, vou ter que implementar novamente o meu MFA. Se eu tenho que o utilizador não me requer para autenticar-me numa ferramenta de correio que toda a gente conhece, que já está previamente autenticado, cada vez que entra, ele vai-me forçar, o nosso Threat Sync vai forçar a fazer novamente a autenticação. Ok? E basicamente era isto que podia fazer nos meus 12 minutos. Quem quiser saber mais informação sobre ITDR e a nossa aproximação, eu vou estar mais um bocadinho por aí. Muito obrigado. Resistentes são os verdadeiros resistentes. Muito obrigado.